Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, para prestarmos um culto a Ele. Reconhecemos que somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e nós reconhecemos isso. E não há nada melhor do que começar a semana da melhor forma possível, que é buscando a presença de Deus, que é adorando ao Senhor. Então que nesse tempo, em nome de Jesus, nós possamos nos dedicar a Deus, nós possamos reservar esse tempo para estarmos em adoração e louvor ao Senhor. Gostaria de trazer um texto da palavra de Deus que fala muito ao meu coração e tem falado ao meu coração nesses dias, que é o livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, vai mostrar como a igreja primitiva ela vivia após o dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, a conversão de quase 3.000 pessoas. A palavra vai dizer que aquela igreja ela vivia da seguinte forma: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo a estarmos vivendo alguns princípios que essa igreja vivia, estarmos vivendo esses princípios aqui neste culto. E nós vamos orar, nós vamos perseverar na oração, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós vamos ter louvores, nós vamos ter a meditação da palavra, nós vamos ter um momento de comunhão, da celebração da ceia do Senhor, e nós vamos louvar a Deus. E em nome de Jesus, nós vamos contar com a simpatia das pessoas, para que em nome de Jesus elas sejam salvas também, elas sejam alcançadas pela nossa comunhão, pela nossa unidade, pela nossa vida reta diante do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, prestando um culto ao Senhor. Somente o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e nós queremos entregar, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedir que sejamos tão somente instrumentos Teus neste momento e durante cada momento da nossa vida. Nós entregamos, Pai, em nome de Jesus, esse culto ao Senhor, que o Senhor o aceite, Senhor, e aceite principalmente para as nossas vidas como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Sê conosco e fala aos nossos corações nesta noite com a Tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, como o texto diz, que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Vamos louvar também, vamos adorar o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra do Senhor, no Salmo 56, diz que quando nós clamarmos ao nosso Deus, Ele fará voltar o nosso inimigo para trás, e simplesmente porque Deus é por mim, porque Deus é por você. Então vamos erguer as nossas mãos e clamar ao nosso Deus. Assim, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Ele virá, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão
somente o teu nome Glória a Deus, amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vamos fazer um momento de dedicação de vidas e bens, e nós queremos agradecer nesse momento pela vida de cada um dos irmãos que tem mantido a sua fidelidade a Deus e à sua igreja. Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, que diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Quero, Pai, nesse momento, Senhor, te agradecer, ó Deus, pelas portas que o Senhor tem aberto para a vida de cada um dos irmãos. Quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que têm contribuído, Senhor, para que a tua obra continue a avançar em nosso estado, no Brasil e no mundo. Quero, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãs e também abrindo portas para aqueles que não estão podendo contribuir neste momento, mas eu creio que o Senhor abrirá portas e em nome de Jesus cada um vai poder contribuir para o avanço da tua obra, o avanço da obra missionária, o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida. Nós entregamos a Ti, dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia
hora chegará e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, meus amados irmãos, e nós vamos falar sobre o tema: as marcas de um discípulo de Cristo. O texto que eu quero tomar como base é Mateus capítulo 16, do verso 24, a partir do verso 24 até o verso 28, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. As marcas de um discípulo de Cristo. Antes de falar das marcas de um discípulo de Cristo, daquilo que é característico de uma pessoa que se diz discípulo de Cristo, eu gostaria de falar primeiro o que é um discípulo. O texto ele vai nos informar que um discípulo é aquele que nega a si mesmo. Jesus disse, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer acompanhar-me, se alguém quer ser um seguidor de Jesus, se alguém quer ser um discípulo de Jesus, a primeira atitude que ele deve ter é negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? É permitir que Cristo ele seja Senhor da sua vida. É permitir que as suas vontades elas não sejam mais praticadas, mas as vontades de Deus elas sejam realizadas através da sua vida. Negar-se a si mesmo é negar o seu eu, é negar o seu ego, é negar as suas vontades, é viver a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. O texto ainda diz que um discípulo de Jesus é aquele que toma a sua cruz, ou seja, é aquele que toma uma posição, é aquele que diz ao mundo a quem ele pertence. É interessante que nós realizamos esse ato quando nós somos batizados. O batismo ele é um ato público, onde naquele momento em que você é batizado, você está dizendo ao mundo, você está testemunhando para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, a quem você pertence.
Tomar a sua cruz é você, a cada dia, dizer a quem você pertence. É você mostrar publicamente que você foi uma pessoa transformada por Deus e que, em nome de Jesus, se tornou um seguidor dele. O texto ainda diz que esse discípulo segue a Jesus. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E esse seguir significa ser um imitador de Cristo. Significa cumprir aquilo que Cristo mandou fazermos. Significa viver para Jesus. Significa seguir os ensinamentos de Jesus e tomar como exemplo a vida dele e colocar em prática no seu dia a dia. Pois o texto diz, pois do que adianta? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, você está abrindo mão das suas vontades, você está abrindo mão das coisas desse mundo para que você não perca a sua vida. Pelo contrário, você salve a sua vida. É a promessa da palavra nesse texto. Pois o texto diz, pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, de acordo com o que fazemos aqui, neste mundo, então nós seremos recompensados. Você já é um discípulo de Jesus? Você já tomou a decisão de negar-se a si mesmo, de tomar uma posição, de tomar sua cruz e falar para o mundo que você pertence a Jesus? Você já se tornou um seguidor de Jesus? Em nome de Jesus, se você ainda não tomou essa decisão, a palavra de Deus ela vai nos ensinar quais são os passos que nós precisamos dar. E o primeiro passo é você buscar ao Senhor Jesus. O segundo passo é você confessar os seus pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a palavra de Deus diz também que nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então, arrepender-se é você confessar após a confissão, é você não voltar a praticar aquilo que você estava praticando, mas é você, de fato, permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, mude o seu coração, mude as suas atitudes. Então, para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa dar esses passos. E aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então que você possa abrir a sua boca, abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus e se tornar um discípulo de Jesus. Mas esses discípulos de Jesus, após terem essa vida transformada, eles carregam algumas marcas. E eu gostaria de destacar algumas dessas marcas que os discípulos de Jesus eles carregam. A primeira delas está no livro de João, no capítulo 8, verso 31, quando a palavra de Deus diz assim. Capítulo 8, verso 31. Qual é a primeira marca de um discípulo de Cristo? Diz o texto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A primeira marca de um discípulo de Cristo é permanecer na palavra, é permanecer firme na palavra. O que Jesus ele está nos ensinando nesse texto, o que Jesus ele quer passar para nós, é que aquele que carrega a marca de um discípulo de Cristo, de um discípulo dele, ele não abre mão em nenhum momento da palavra. Os valores que a palavra de Deus ensina, eles são inegociáveis. Então, um discípulo de Jesus, ele não abre mão da palavra porque ele crê que a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática. Ele não apenas crê na palavra, mas ele procura colocar em prática no dia a dia, porque o discípulo de Jesus, ele sabe que
o permanecer na palavra lhe dará vitória diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tempestades que a vida pode trazer. É o que está escrito, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, quando o Senhor Jesus diz: a quem compararei aquele que ouve e pratica a minha palavra? Eu compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, os temporais e deram contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve essa minha palavra e não a pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as chuvas, os temporais e deram contra aquela casa e foi grande a sua queda. Ou seja, aquele que permanece na palavra, ele permanece com o seu lar de pé. Mesmo diante das tempestades, como essa que nós estamos vivendo, essa pandemia, problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, problemas na saúde pública, mesmo diante dessas adversidades, a casa daquele que é discípulo, ele permanece de pé, porque ele não abre mão dos valores da palavra. Ele ouve e coloca em prática a palavra de Deus. Foi assim que Jesus ele fez. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando, dias antes dele começar o seu ministério. A palavra de Deus vai dizer que o diabo foi até Jesus para tentá-lo, e ele não foi no primeiro dia nem no segundo dia, mas ele foi exatamente quando completou os 40 dias e as 40 noites, ele foi até Jesus para tentar Jesus, porque ele sabia que Jesus estava com fome, com sede, estava cansado. Mas a palavra de Deus vai mostrar que o diabo chega para Jesus e diz: Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, ele sabia que ele não poderia abrir mão dos princípios da palavra, porque ele sabia que aquela proposta ela era indevida. Ele tinha poder realmente para fazer aquilo, mas ele sabia que aquilo não vinha da parte de Deus. Por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, ainda não satisfeito, leva ele para um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles e diz a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz: a um só Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou e vieram anjos e o serviram. Jesus ele não abre mão da palavra. Eu quero que você entenda que é na palavra que você tem a sua arma de defesa e a sua arma de ataque. Jesus ele venceu a tentação se defendendo com a palavra, mas também atacando com a palavra, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem. Então que você não abra mão dos valores da palavra. Esses valores eles são inegociáveis. E essa é a primeira marca de um discípulo de Cristo. É permanecer firme na palavra. A palavra, quando nós permanecemos firmes, a palavra de Deus ela vai nos ensinar, lá por exemplo no livro de Salmos, no capítulo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra, ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá no seu tempo, cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz, prosperará. O servo de Deus, aquele que permanece na palavra, aquele que é discípulo de Jesus, ele não se deixa influenciar por influências negativas. A influência que ele permite são influências conduzidas pela palavra. Ele medita na palavra de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, pois a palavra de Deus diz: cujo fruto dá no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Então, em nome de Jesus, não abra mão dos princípios da palavra. É pela palavra é pela palavra que ela nos ensina que como é que nós podemos purificar o nosso caminho. Aí lá no Salmo 119, verso 9, diz que é
andando segundo a palavra de Deus. Como é que nós vamos vencer o pecado? Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que nós vamos vencer o medo? Pela palavra. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, te guardo e te fortaleço com a minha destra fiel. Como é que nós vamos ser fortalecidos? Onde é que nós vamos encontrar segurança? É na palavra. A palavra vai dizer no Salmo 46, verso 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, a primeira marca de um discípulo de Cristo é permanecer na palavra. Não abra mão da palavra, porque você, obedecendo essa palavra, você será vitorioso em nome de Jesus. Mas há uma segunda marca de um discípulo de Cristo. E a segunda marca está no Evangelho de João também, no capítulo 13, versos 34 e 35, quando Jesus ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A segunda marca de um discípulo de Cristo é amar uns aos outros. Nós sabemos que o contexto que Jesus ele está falando aqui é um contexto de traição. Capítulo 13 de João, a última ceia que Jesus ele realiza, estavam ali todos os discípulos reunidos, e a palavra de Deus vai mostrar que não tinha ninguém para lavar os pés. Isso era um sinal de boas-vindas quando você recebia alguém em sua casa naquela época e tinha alguém para lavar os pés. Esse era uma função que era realizada geralmente por um escravo. E a palavra de Deus vai mostrar que Jesus, percebendo que não tinha ninguém para fazer esse serviço, ele vai até a porta, pega uma bacia, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele senta na mesa, ele vai dizer: um de vocês aqui é o traidor. E eles começam a perguntar entre si: sou eu, sou eu, sou eu? E Jesus diz: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Jesus ele sabia quem era o traidor, mas em nenhum momento a palavra de Deus vai mostrar que ele colocou os outros discípulos contra Judas. Nenhum momento vai dizer que quando Jesus ele estava lavando os pés ali dos discípulos, em Judas ele fez de forma diferente. Em vez de ter lavado, ele deu um beliscão, ele fez alguma coisa diferente. Não. Ele tratou todos da mesma forma, mesmo sabendo que Judas era o traidor. O que é que Jesus nos ensina com essa lição? Ele nos ensina que amar quem faz o bem a nós, amar quem nos ama, amar quem é bom, é muito fácil, todos fazem. O grande desafio que Jesus ele traz para nós nesse texto é amar apesar da pessoa ser falha, apesar da pessoa ser traidora, apesar da pessoa não querer o nosso bem, apesar de não conhecermos a pessoa. Então, é apesar de. Então, que nós aprendamos com Jesus a amar uns aos outros. Nós sabemos que no dia a dia nós vamos lidar com pessoas diferentes, nós vamos lidar com pessoas que pensam diferente, que têm criações diferentes da nossa, mas nós já temos que aprender a amar uns aos outros, apesar do jeito que a outra pessoa é. É interessante que quando Jesus ele vai falar sobre a sua segunda vinda, ele vai dizer que virá com anjos à sua direita, à sua esquerda, e ele sentado no trono. E ele dirá aos seus, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele fará. E ele dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vós. Porque eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, estive preso, tu me visitaste, estive sem abrigo, tu me abrigaste. E o Senhor perguntará: mas quando foi? Você perguntará ao Senhor: mas quando foi que eu te vi dessa forma? E assim o fiz. E o Senhor responderá: quando a qualquer um dos pequeninos tu fizeres, a mim tu estás fazendo. Então que nós possamos amar uns aos outros, apesar das diferenças, apesar da forma como o outro me trata, apesar das dificuldades.
o amor que Jesus ele demonstra por nós, ele deve ser imitado no nosso dia a dia. E assim nós devemos também amar uns aos outros. Que no dia a dia nós possamos amar uns aos outros. Nós possamos perdoar uns aos outros. Nós possamos, em nome de Jesus, por causa desse amor, nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Mas há uma terceira marca, meus amados irmãos, de um discípulo de Cristo. A terceira marca está em João, no capítulo 15, a partir do verso 7, quando diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A terceira marca de um discípulo de Cristo é dar muito fruto. Eu quero dizer para os amados irmãos que você foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, para que em nome de Jesus você ganhe outras pessoas para Ele, para que você seja uma bênção no seio da igreja, para que você seja um vaso nas mãos do Senhor, para que você seja usado por Ele. João capítulo 15, verso 16, esse mesmo capítulo diz que não foi nós que o escolhemos, mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, Ele nos chamou para que nós produzamos frutos, para que nós ganhemos outras pessoas para Cristo, para que nós façamos a diferença no nosso dia a dia e, em nome de Jesus, como diz o texto, venhamos dar muitos frutos para a glória de Deus. O texto diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos nomeou. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo nesta noite, estão me assistindo, já tenham tido a oportunidade de serem nomeados no vestibular, ser nomeados em um concurso público, e certamente isso trouxe muita alegria, muita felicidade. Pois é, você deveria se alegrar ainda mais, porque você foi nomeado por Deus para ser um instrumento nas mãos dele, para ser um vaso nas mãos dele, para ganhar outras vidas para Jesus, para ser uma testemunha viva dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vizinhança, você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, produza frutos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Outro texto que eu gostaria de destacar para os amados irmãos está lá no livro de 1 Pedro, quando ele vai nos ensinar no texto, 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 10, quando ele vai dizer, capítulo 2, perdão, verso 10, quando ele diz assim, verso 9, perdão, vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus, nós somos intercessores, sacerdotes reais, nós somos uma nação santa, um povo separado. Não significa que nós somos melhores do que ninguém, mas nós somos separados exclusivamente para Deus. E diz o texto que nós somos um povo exclusivo de Deus para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, que você possa produzir frutos, anunciando a grandeza desse Deus que te salvou, desse Deus que regenerou a tua vida, desse Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e faz morada permanente na minha vida e na sua vida. Então que nós possamos anunciar a grandeza desse Deus em nome de Jesus. A minha oração nesta noite é que nós sejamos discípulos de Cristo e que nós carreguemos essas marcas de permanecer na palavra, de amar uns aos outros e de também dar frutos
para a honra e para a glória do Senhor. Pois o texto diz, assim saberão que sois meus discípulos. Que nós, em nome de Jesus, cumpramos essa missão e sejamos discípulos de Jesus no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor nos libertou. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um momento de celebração da ceia do Senhor, lembrando que participa desse momento todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus e mediante profissão de fé foram batizados nas águas. Se você é de outra igreja e deseja participar desse momento, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, que examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então, os irmãos, os membros da família que são evangélicos, que já entregaram a sua vida a Jesus, então faça nesse momento a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado a pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós trazemos à memória o passado. E sabemos que a vitória de Cristo na cruz, ela é a nossa vitória. Ele não ficou pregado na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós trazemos à memória também o presente da comunhão que nós precisamos viver como igreja, na certeza de um futuro glorioso, vivendo eternamente na presença do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo por este momento de memorial, e nós vamos estar orando com a irmã Gisele. Oremos então nesse instante. Oremos. Pai, na Tua presença, nós te agradecemos por este momento de celebração, Senhor, da ceia, Senhor, na Tua presença, na presença de cada um dos irmãos nas Suas casas, Pai. Obrigada por este momento e por este privilégio. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Amém. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Dá um beijo no meu pai. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Nós estamos chegando ao final do culto e nós vamos, nesse momento, orar, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada em sua presença. Pedir que estejamos orando pelas famílias da igreja, orem pela família do irmão Gesso, da irmã Claudete, continuem orando pela família da irmã Nilda, da irmã Elita, a irmã Gelva também, pedindo ao Senhor que os console a cada dia. Continue orando também pela minha família, para que Deus esteja consolando a cada dia todos os meus familiares e nos fortalecendo pela sua graça, pela sua misericórdia. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de prestarmos esse culto ao Senhor. Ó Deus, pelos louvores que foram entoados. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que deseja o teu coração. Obrigado, Senhor, pela celebração da ceia do Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma semana que se inicia. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada vida, ó Deus, aqui representada, que o Senhor cuide de cada família da nossa igreja, que o Senhor abençoe a cada família que estiver ouvindo o Senhor, assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, que sejam ricamente abençoadas pelo Senhor, que em nome de Jesus, Pai, a tua presença ela venha reinar em cada vida, em cada coração, que em nome de Jesus, Pai, aqueles que já são discípulos do Senhor, ó Deus, que se aperfeiçoem a cada dia mais, aqueles que ainda não são, em nome de Jesus, que o Senhor os alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito seja sobre a vida de cada um. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma ótima semana a todos, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de paz, abençoada pelo Senhor, de muitas vitórias, de muitas bênçãos, de muitas notícias boas em nome de Jesus. Estou com saudade de todos vocês. Um forte abraço em todos, em nome de Jesus.